Boa madrugada, a paz do Senhor Jesus, né? Estou aqui com os irmãos, né? A todos que me acompanham, né? Uma boa madrugada, que Jesus seja a sua melhor companhia, que Ele possa estar te guardando, né? Te livrando de todo mal, né? Te protegendo, né? Aquele que nunca te abandona, né? Nos dias mais, né, obscuros da tua vida, Ele sempre está presente, mesmo quando você não percebe, né? Mesmo quando você é, está trancado dentro do seu mundo, do seu mundinho ali, esquecido, esquecida por todos, né? Jesus sempre está perto de você, te amparando, te protegendo, né? Te livrando de todo mal, né? Em nome do Senhor Jesus. E Ele sempre dá um sinal que Ele está por perto, né? Através da natureza, através, né? Enfim, né, irmãos? A gente sente, né? Quando Jesus está presente, né? Então, eu gostaria de deixar para os irmãos uma palavra. Amém, glória a Deus, né? Que se encontra em Efésios, né? No seu capítulo 5, vamos começar pelo versículo 1, em nome de Senhor Jesus, que diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, né? E o 8 até o 11, em nome do Senhor Jesus, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. O 13 e o 14. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Essa palavra, irmãos, é profunda, né? É muito linda, né? Fica no livro de Efésios, né? No seu capítulo 5, né? E pelo menos aqui os versículos que eu li, tocou muito no meu coração, né? Deus me despertou assim nessa madrugada, né, irmãos? Para que eu possa compartilhar um pouco da palavra do Senhor, né? E antes de compartilhar para os irmãos que me acompanham, né, através das redes sociais, né, seja para levar uma palavra, seja para fazer uma oração, para interceder, né, eu primeiro faço para mim, eu primeiro, né, eu falo para mim mesma, né, e peço para Deus, né, enviar o Teu Espírito Santo para que Ele possa falar comigo primeiramente, para depois falar com o meu próximo, né, porque a gente tem que é, é, se se ver com Deus, né? A gente não pode achar que Deus, né, não está junto da gente, né? Nos momentos mais difíceis, né? O Espírito Santo se move em mim, o Espírito Santo se move em todos aqueles, né, que Deus conhece o coração e sabe que Ele o ama, né? E que ela o ama. Né? Todos os filhos e filhas amados do nosso Deus, né? Independente de cor, religião, né? Ou seja, raça, né? De tudo, independente de tudo, né? O Senhor te ama. O Senhor te ama, Deus te ama e a gente tem que andar como filhos da luz, né? Como diz aqui, né? Em nome de Jesus, no seu versículo 13, né? Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, né? Ou seja, né? As coisas, né? Essas coisas, o que? As práticas ruins, né? Como eu já disse aqui, né? Deus me usou para falar com os irmãos, né? E comigo primeiramente, para que a luz tudo manifesta, né? Então o mundo amou mais a luz, amou mais as trevas do que a luz, né? Então que nós possamos escolhermos ir para a luz, né? Porque a luz tudo manifesta, né? Deus não deixa nada em oculto. E a luz é quem? A luz é Jesus. A luz é Jesus. Jesus é a vida. Jesus é a verdade, né? Jesus é a verdade, né? Então, vá para a luz. Vá ao encontro do Senhor Jesus. Entregue a sua vida a Jesus.
Entrega a sua vida a Deus, entrega a sua vida a Jesus, porque Ele é a verdade, Ele é a luz. O mundo, infelizmente, escolheu mais amar as trevas do que amar a luz. Está em sua palavra. Está em sua palavra. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? A luz da vida, né? Que maravilha, né? Então, terá a luz da vida, né? Terá Jesus, que Jesus é a luz. Amém? E Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Entrega a sua vida a Jesus. Entrega que grandes coisas Ele há de fazer em sua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. E no seu versículo 14 diz: por isso, desperta tu que dormes, e levanta de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Né? Então nós temos que ficar ligados, né? Aqui somos todos filhos de Deus, né? Não, Deus não faz acepção de pessoas, né? Deus não olha a sua aparência, Deus não olha isso, Deus olha o seu coração. Você é muito precioso, muito preciosa para Deus, né? Então que nós possamos ficar com essa palavra, né, irmãos? Que Deus fala profundamente com a gente, fala de uma forma que a gente nem espera, né? Ele pega a gente assim, com amor, com carinho e de surpresa, porque serviu até para mim essa palavra, glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor, né? Ai de nós, se não fosse as misericórdias do Senhor, se não fosse o seu olhar sobre nós, né? Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, creio que Ele está aí com você, né? Porque Ele sabe, né, que, aleluia, que você sempre foi temente, né? Nós sabemos, né? A gente se conhece, né? E mais que nós mesmos nos conhece, Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos, né? E Ele sabe do coração bom, né, que você tem, do coração bom que os seus filhos, né, que te servem em espírito e em verdade, né? Tem um conhecimento assim de realidade, né? Porque ele conhece o seu coração, né? A luz tudo manifesta e a gente tem que vir para a luz, né? Porque essa luz é Jesus, né? Desperta tu que dormes, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ficar com essa palavra. Eu gostaria de estar fazendo uma oração nesse momento pela minha vida e pela vida de todos que me acompanham. Feche os olhos comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, meu Deus, por essa palavra, Senhor, que o Senhor escolheu, Pai, para que eu pudesse compartilhar com os irmãos que me acompanham. Em o nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tens feito, faz e fará em minha vida, lembrando que não adoro pelo que o Senhor faz, mas adoro pelo que o Senhor és, pelo que tu representas em minha vida. Meu Deus, que o Senhor seja presente, Pai, que o Senhor continue conosco, que o Senhor nunca nos abandona, Senhor. Por favor, Senhor, por favor, Pai, cuide daqueles seus filhos e filhas amados e amadas do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Proteja-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Fica com aqueles seus filhos que se encontram sozinhos, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Cubra eles, Senhor, com a tua luz, com o teu amor, Senhor. Cura o coração de toda angústia, de toda tristeza. Nossa palavra em Apocalipse, Senhor, se eu não me engano, no seu capítulo 21, diz: e o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima, né? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Creia, irmão, creia, irmã, que você será muito mais feliz se você entregar sua vida ao Senhor, né? Porque Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Oh, aleluia, Jesus, glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Oh, aleluia, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez, faz e farás em minha vida. Eu sei que o Senhor sempre esteve presente perto de mim. Eu sei que o Senhor está presente na vida de todos aqueles que te acompanham nesse momento. Eu oro, Senhor, pela vida de todos, Pai, que precisam de um conforto, de uma palavra de conforto, ou seja, todos nós precisamos de uma palavra, todos nós precisamos de amor, todos nós precisamos, Senhor, da sua presença. Em nome do Senhor Jesus, fica conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus, que a sua presença seja, Senhor, maior que tudo em nossas vidas, Senhor. Eu quero a sua presença, nós queremos a sua presença, em nome do Senhor Jesus.
Que o Senhor possa, Senhor, cuidar de todos aqueles, Pai, que se encontram, Pai, sem a sua família, né, longe de seus filhos, né, longe de sua família, longe da sua parentela, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, suprir as necessidades dessas pessoas, Senhor, daquelas que tomam remédios controlados, daquelas que têm o sistema nervoso abalado, Senhor, de todos os traumas, Senhor. Vá curando, Senhor. Vá, Senhor, libertando, Pai, tudo aquilo, Senhor, que ainda resta, Senhor, a ser libertado em nós, em o nome do Senhor Jesus. O Senhor, Pai, é mais do que bom, é mais do que tudo para nós. Fica conosco, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Acalma, Senhor, o nosso coração. Por favor, Senhor, tire toda a revolta, Pai. Tire, Senhor, todo medo. Tire, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que não nos faz bem, em o nome do Senhor Jesus, que nós possamos, Pai, refletir mais na sua palavra, refletir, Senhor, na palavra que eu trouxe no início desse vídeo, Pai, até eu vou refletir em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, Senhor, se fazer, Senhor, presente, Senhor, em nossas vidas, que a gente tenha uma noite de sono abençoada, uma madrugada abençoada, na sua presença, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Muito obrigada por me acompanharem, né? Eu creio que os irmãos, né, receberam a palavra, né? E creio também, né, que o Senhor é aquele que tudo vê, é aquele que tudo contempla, é aquele que está presente perto de você, tá? E que os irmãos possam ficar com Deus, que os irmãos possam continuar orando pela minha vida, né? Pela vida da minha família, né? Agradeço muito, né? Os irmãos me acompanhar, né? Através das redes sociais, né? Então, eu só tenho que agradecer a Deus pela vida de cada um, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus.